está em algum momento aqui. Eu acho que ela está em algum lugar. Pastora Milene, está me ouvindo? Câmbio. Pastora Milene, oi. Tá chegando? Tá chegando? Ah, ótimo. Estou te aguardando. Então tá bom. Ela já está chegando, pastora Milene. Ah, glória a Deus, ela chegou. A paz do Senhor, amém? Amém. Queridos, eu vou falar um pouquinho, algumas coisas importantes para a gente saber sobre o seminário semana que vem. Então a gente sempre está reforçando, né, que vocês precisam vir em todas as ministrações. E vamos ficar atento aos horários. Sábado vai começar às 18 horas. E nós vamos ter um café da tarde aqui, um coffee break bem gostoso. Começa às 18. Nós vamos ter uma ministração. 19 horas vamos ter um coffee break e depois a próxima ministração. No domingo é 8 horas da manhã, amém? 8 horas. Decorou? Decorou? Domingo é 8 horas da manhã e a gente também quer encerrar mais cedo no domingo para dar para todo mundo, né, se organizar. Então a gente quer encerrar no máximo até 10h30. E no horário da noite vai ser o horário normal do culto, que é a partir das 18 horas. Amém? Tem muita gente perguntando sobre as crianças. As crianças, pode trazer criança? Não pode? Queridos, eu estou pedindo assim, se for possível, quem conseguir deixar as crianças em casa, deixar com alguém, deixar com o tio, com a tia, vai nos ajudar muito. Por quê? A igreja vai estar muito cheia, a gente está com pouco espaço e a gente também quer que o pessoal do departamento infantil participe. E eles querem participar do seminário. Todos já se inscreveram. Então, por isso, a gente está pedindo, se for possível, né, deixa as crianças, só traga naqueles casos que realmente não tem como. Se for para você deixar de vir, você não deixa de vir, você vem e traz a criança. Amém? É isso. Falei tudo? Falei. Então, queridos, não, falta uma coisa. Semana que vem, a partir de amanhã, toda a igreja está convidada a entrar com a gente no jejum. Tem uma equipe, né, uma equipe aí de umas quase 30 pessoas que já estão jejuando há mais tempo. Né? Nós estamos aí no jejum, já vai completar 30 dias. E eu creio que o Senhor vai fazer grandes coisas. Então, nesses últimos 5 dias agora, que é de segunda a sexta, nós estaremos toda a igreja em jejum. E como que vai ser esse jejum? Você vai escolher algo, um alimento para tirar da sua refeição diária, um alimento que te custe, né? Um alimento que você goste muito, você vai retirar durante os 5 dias da semana. Nós vamos começar amanhã e entregar na sexta-feira. O propósito, o objetivo do jejum é cura e libertação. Você vai estar jejuando por cura e libertação na sua vida, primeiramente na sua vida, e por todas as pessoas que estarão aqui. Amém? Então, a partir de amanhã, toda a IBC Veneza estará unida em um só propósito de jejum e oração. Amém? Cadê o nosso amado príncipe das nações, o profeta das nações? Esse é o nome que o Senhor está dando para ele. O que será isso, hein? Profeta das nações. Aleluias. Bom dia, irmãos. Paz do Senhor, amém? Queridos, o pastor quiser liberar nós aí, nós podemos ir embora já. Deus tinha que fazer aqui, ele já está fazendo desde o início que a gente chegou. Eu quero compartilhar com vocês uma palavra. João, Evangelho de Jesus, que escreve João 6. Nós vamos fazer a leitura de alguns versículos e eu gostaria que você me acompanhasse. João, capítulo 6, nós vamos fazer a leitura de alguns versículos e nós vamos trabalhando acerca da forma que a gente for lendo, a gente vai trabalhando alguns tópicos
E eu acredito que o Senhor ele fará grandes coisas no nosso meio. Amém? João 6, versículo 1 diz... Eu estou fazendo a leitura aqui na Nova Versão Internacional. Ok? Algum tempo depois, Jesus partiu para a outra margem do mar da Galileia, ou seja, do mar de Tiberíades, e grande multidão continuava a segui-lo, porque vira os sinais milagrosos que ele tinha realizado nos doentes. Então Jesus subiu ao monte e sentou-se com seus discípulos. Estava próximo à festa judaica da Páscoa. E levantando os olhos, uma grande multidão que se aproximava, Jesus disse a Filipe: onde compraremos pão para esse povo comer? Fez essa pergunta apenas para pô-lo à prova, pois ele já sabia, ele já tinha em mente o que ele ia fazer. Filipe lhe respondeu: 200 denários não comprariam pão suficiente para que cada um recebesse um pedaço. Outro discípulo, André, irmão de Simão Pedro, tomou a palavra: aqui está, um rapaz com 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas o que é isto para tanta gente? Disse Jesus: mandem o povo assentar-se. Havia muita grama naquele lugar, e todos se assentaram. Eram cerca de 5.000 homens. Então Jesus tomou o pão e deu graça e os repartiu entre os que estavam assentados, tanto quanto queriam, e fez os mesmos com os peixes. Depois de todos receberem o suficiente para comer, disse aos seus discípulos: ajuntem os pedaços que sobraram, que nada seja desperdiçado. Querido, feche os seus olhos nessa manhã. Deus, nós queremos louvar o Senhor. Nós pedimos o Senhor direção. Nós pedimos ao Senhor que o Senhor possa continuar falando conosco. Porque é notório e nós já estamos neste lugar sentindo a Tua presença. Que nós não possamos atrapalhar aquilo que Teu Espírito Santo quer fazer. Meu Deus, e que o Senhor possa encontrar os nossos corações nessa manhã. E que o Senhor possa falar conosco não aquilo que nós queremos ou aquilo que nós achamos que nós precisamos, mas que o Senhor possa falar conosco aquilo que o Senhor quer. Que o Senhor possa trabalhar da forma que o Senhor quer. E que o Senhor possa fazer tudo neste lugar e nessa casa. Porque essa casa é do Senhor. E nós queremos, Jesus, sair deste lugar completamente transformado pelo poder da Tua palavra. Em nome do Senhor Jesus. Amém. E amém. Queridos, antes de nós falarmos sobre esse assunto específico que a gente vai trabalhar hoje, a pastora Milena aqui acabou de falar sobre esse congresso, né, que vai acontecer, esse seminário que vai acontecer aqui na nossa igreja. E isso é algo que o Senhor ele trouxe para nós. É um tempo que nós vamos experimentar, que é aquilo que eu sempre costumo dizer em algumas ministrações que a gente está aqui à frente, que a gente tem a oportunidade de estar aqui falando do Senhor, é que nenhum culto ele é igual. E esse momento, esse seminário, ele vai marcar as nossas vidas. Ele vai marcar essa igreja. Vai ser um divisor de águas, ele vai gerar cura, vai gerar libertação, milagre. E queridos, e algo que eu tenho aprendido desde o dia que a pastora ela me convidou e ela mandou para mim ali e falou que isso ia acontecer, é algo que o Senhor vem trabalhando comigo. O seguinte, quem aqui tem filhos? Quem tem filhos? Eu ainda não tenho não, mas breve vamos ter um filho, né? Breve, a mulher já olhou para mim. Queridos, quando você tem o seu filho, você que tem o seu filho, você pega o seu filho, leva o seu filho ali, imagina que é o dia das crianças, ou então o aniversário dele, uma data comemorativa, e você não tem condição de dar um presente, ou você não tem condição de dar aquilo para o seu filho. Eu acho que o seu amor, o amor materno, o amor paterno, você como pai, você como tutor, você não levaria o seu filho até uma loja, ou talvez até um local, e falaria com ele assim: olha aqui filho, esse presente, olha esse carrinho, que coisa mais maravilhosa, mas é só para você ver, porque eu não posso comprar para você. Eu acho que você não faria isso. Você não chegaria e falaria assim: olha aqui filho, aquele presente que você tanto queria, mas você pode só ver, você não pode, a gente não pode comprar. O nosso Deus,
ele não é diferente. Queridos, se Deus ele deixou nós enxergarmos e ver isso, ele vai nos dar. Tudo aquilo que Deus ele deixa, ele autoriza com que nós observamos e que nós tomamos posse com os nossos olhos, o Senhor ele vai nos dar. Seja qualquer área da nossa vida, aquele projeto, aquele sonho, algo que você olha, que Deus permite você ver. Ele é um Deus tão poderoso, Ele é o nosso Pai, o amor dele é incondicional. Ele como nosso Pai, com o seu amor paterno, com o amor que rompe todas as barreiras, com o seu amor ágape, Ele olha e fala assim, se você viu, se eu autorizei você ver, eu vou te dar. Se o Senhor permitiu essa igreja observar e ver esse seminário que vai acontecer, não precisa ficar temoroso, não precisa ter medo. O Senhor vai liberar sobre nós cura e milagres nesse lugar. E o mais importante, sabe o que é, querido? Porque muitas das vezes nós estamos inseridos em uma casa como essa há vários anos e a gente tem trabalhado tanto, a gente tem feito tantas coisas para o Senhor. E às vezes a gente fala assim, não, mas talvez eu vou ali só para ajudar, o pastor pediu para mim estar ali, eu não tenho mais nada. Eu digo para você, Deus ele é um cara tão fantástico, que quando você chegar aqui no sábado, quando você chegar aqui no domingo, você não vai sair daqui igual, você vai sair daqui diferente, porque Deus sempre fará coisas novas no nosso meio. Sempre. E o nosso Deus ele é assim. Se Ele autorizou, se Ele deixou com que nós enxergássemos, com que nós viéssemos, Ele vai nos dar, Ele vai nos conceder, porque Ele é um Deus bondoso, um Deus zeloso, um Deus de amor. E com isso nós vamos começar aqui nessa manhã. É muito bom, queridos, a gente estar conectado com Deus. Sabe por quê? Porque eu fiquei a semana inteira e o pastor ele falou pra mim, acho que já tem uma semana, cara, tem como você tá ajeitando aí uma palavra aí e tal. A primeira vez que ele faz isso, tipo assim, né, com antecedência, né? Ele costuma ligar umas 11, por aí vai. A primeira vez. E ali a semana inteira eu falei, Deus, eu preciso que o Senhor me dê uma palavra. Porque nada, queridos, eu quero que você entenda algo, nada que nós, às vezes as pessoas que estão aqui à frente, ministrando algo, falando algo para a igreja, nada que eu disser de mim mesmo são palavras vazias, mas tudo que eu disser que precisa vier diretamente do trono de Deus. O Espírito Santo precisa nos conduzir para que a igreja receba algo de Deus. E até ontem à noite, eu estava ali trabalhando, fiquei o dia inteiro, né, ali com os meus afazeres, agarrado, tanto que o pastor mandou uma mensagem, eu consegui responder ele só bem à noite, né, pastor? E ali eu tive um momento ali, uma oportunidade de estar conversando com meu amigo Jordão, e eu falei assim, cara, eu ainda estou, não está claro ainda o que, sabe, ainda não está claro o que o Espírito Santo quer que eu trabalhe amanhã. Mas eu sei que até quando eu subir lá no altar, Ele vai trazer aquilo que Ele quer. E quando, olha para você ver quando é muito bom a gente estar conectado. Quando a Vanessa estava aqui, que a gente teve esse momento com o Senhor, que o Espírito Santo nos visitou, o Senhor ele confirmou aquilo que eu precisava. Essa comunhão ela precisa acontecer e ela precisa estar nas nossas vidas. E eu quero começar nessa manhã, a partir do texto que a gente leu. A gente já começa vendo que Jesus ele não estava em um lugar. Jesus estava em movimento, ele não estava parado. Porque o texto diz que Jesus estava em um lugar e agora ele vem para outro. Ele entrou no barco, saiu de um lugar e ele se movimentou para outro lugar. Ele não estava parado. E é importante nós começarmos hoje, essa manhã, falando sobre fé. A fé, ela é o firme fundamento daquilo que eu não consigo ver, que eu não consigo enxergar, olhar, tocar, mas é aquilo que eu espero e que eu acredito que vai acontecer. E a fé, ela é algo que precisa fazer parte da minha e da sua vida, porque é algo que vai nos movimentar, algo que vai nos mover, queridos. Porque a fé, ela é capaz de nos mover, porque quando nós não temos fé, quando nós não acreditamos, nós não conseguimos dar um passo. Sabe por quê? Porque o medo te paralisa. O medo
me para. O medo me deixa engessado, porque eu não acredito. Talvez você não pode ver, mas se você não acreditar, você não vai. Você está em uma piscina, e aquela pessoa que está ali fora, ela tem muito medo de água, muito medo de água. Se a água bater aqui no calcanhar, ela fala, estou afogando, meu Deus, estou afogando, tem muito medo. Isso é bem a cara da pastora Milena, né? E aquela pessoa tem muito medo, ela não consegue ver o fundo. Ela não consegue ver. E você diz para ela assim, vem, pode vir aqui, ó, rasinho. Se ela não for, se ela não der um passo, ela vai ficar parada no mesmo lugar, ela não vai conseguir entrar na piscina. E isso são em diversas áreas da nossa vida. Em várias áreas. Às vezes Deus ele fala assim, pode vir, vem, eu preciso que você caminhe, eu preciso que você dê um passo. Mas o medo, por muitas vezes, ele nos paralisa. Ele nos deixa parado e talvez por muitas das vezes ele nos impede de conquistar algo naquele momento. E queridos, hoje nós estamos inseridos em uma sociedade extremamente egoísta. Nós estamos inseridos em um século onde as pessoas, elas têm uma cultura de individualismo. São pessoas extremamente individuais, onde muitas pessoas se importam somente com seus interesses pessoais, com seus próprios interesses, e por muitas das vezes não se preocupam com o bem-estar da comunidade como um todo, do próximo. Queridos, isso é algo que nós vivemos no nosso cotidiano, é algo atual, é uma realidade. Nós estamos inseridos em uma sociedade assim, extremamente egoísta. Pessoas que pensam somente em benefício próprio. Se for para beneficiar a mim, eu até vou. Mas se não for para beneficiar a mim, eu acho que não vou querer não. Ô Lucão, cara, o Lucão me chamou para fazer um negócio ali, mas antes de eu dar a resposta, primeiro eu penso, se for benéfico para mim, beleza. Mas se não for, cara, infelizmente eu vou arrumar uma desculpa, eu não vou poder ir. E isso tem acabado com muitas pessoas dentro das igrejas, das nossas igrejas. O egoísmo é algo que precisa ser retirado das nossas vidas, querido. Como povo de Deus, como filhos de Deus, é algo que não pode existir no meu e no seu coração. E até então, o que isso tem a ver com o que nós lemos em João? A Bíblia diz que Jesus, ele estava em um lugar e ele foi para outro. A gente já falou sobre isso no início. E o interessante é que a Bíblia ela vai dizer que Jesus ele estava acompanhado de uma multidão. E isso é fato, porque se a gente for para lá para a gente correr o olho no Evangelho, ou talvez você for estudar a fundo o Evangelho, não sei, você vai observar que Jesus, na maioria das vezes, ele estava acompanhado pela multidão. Tá, mas e aí? No meio daquela multidão existiam pessoas, escute o que eu vou dizer para você. Existiam pessoas extremamente interessadas no que Jesus era de verdade, em quem Jesus era de verdade. Mas também existiam pessoas que estavam interessadas somente naquilo que Jesus podia proporcionar. Existiam pessoas, muitas pessoas naquele lugar, naquele dia, necessitavam de curas físicas. Muitas pessoas precisavam de talvez uma cura para um familiar. Muitas pessoas precisavam de uma provisão, porque não haviam médicos, medicamentos disponíveis. Era um tempo muito difícil e o sofrimento era muito grande. Isso não é diferente, isso é atual, queridos. É atual. E
Da mesma maneira, hoje, infelizmente, dentro da igreja. E quando nós falamos igreja, nós usamos a palavra igreja e a gente dá um ênfase à igreja como um todo. Não é denominação A, B, C ou... Não, a igreja como um todo. E hoje, infelizmente, existem mais pessoas interessadas em o que Jesus pode fazer para os seus próprios benefícios do que realmente conhecer Jesus como um Pai bondoso que Ele é para nós. Hoje, muitas pessoas estão mais interessadas em o que Jesus pode fazer para me beneficiar, e o que Jesus pode fazer na minha vida para talvez modificar algo, para talvez me dar uma bênção, para talvez fazer algo poderoso, um milagre ou algo do tipo na minha vida, do que realmente conhecer Jesus de fato, da forma como Ele é, de como Ele é um Pai bondoso, um Pai zeloso, aquele que cuida de nós. Mas isso, querido, é algo que está dentro da nossa natureza. Aquela natureza pecaminosa, aquela natureza lá do princípio. E é algo que precisa ser trabalhado. Tá vendo lá no início quando eu disse que muitas das vezes a gente acha que a gente não precisa, a gente não tem nada para talvez ser curado, ou para talvez ser mexido dentro de nós. E por muitas das vezes, queridos, nós somos assim. Nós somos assim, egoístas. Ah, mas por que eu sou egoísta? Sabe por quê? Muitas pessoas precisam conhecer Jesus. E você já conheceu Jesus, mas você está preocupado em talvez saber, ou talvez você está mais preocupado em aquilo que Jesus pode fazer para beneficiar você. E você esquece de ajudar as pessoas que estão lá fora precisando de conhecer Jesus como o Pai bondoso que Ele é. Porque você está preocupado com os seus próprios interesses. Porque você está preocupado com o que Deus Ele pode fazer na sua vida, pelo milagre que você tanto espera, pela cura que você tanto anseia. E você se esquece de realmente mostrar e ministrar para alguém e ensinar o Pai bondoso que Jesus é. E sabe o que é mais interessante, queridos? Que Jesus, Ele está naquele lugar. E cara, a multidão estava atrás de Jesus há bastante tempo. As pessoas estavam com fome, famintas, assim como eu e você, nós sentimos fome. Só que, sabe todas as vezes que a gente ministra, que a gente fala assim, cara, Jesus Ele é um cara super mega inteligente. Jesus perguntou aos discípulos, mas a própria Bíblia diz, o texto que nós lemos, que Jesus já sabia o que Ele ia fazer. Muitas das vezes Deus nos pergunta para mim e para você. Ele coloca algo no nosso coração, mas Ele já sabe, Ele já tem direção, porque Ele é dono de tudo. O Senhor sabe de todas as coisas. Muitas das vezes Ele nos pergunta, Ele nos coloca algo, mas talvez para ver a minha e a sua disposição no Senhor, mas Ele já sabe, Ele já tem o controle de tudo, já está tudo organizado, pronto para ser concluído. E Jesus então pergunta para aqueles discípulos. Sabe o que é interessante, queridos? Porque é o seguinte, imagina comigo 5.000 pessoas. Cara, é muita gente. É muita gente. E Jesus, Ele faz uma pergunta para os discípulos. E acredito eu que aquele garoto, que é o rapaz que nós vamos falar dele daqui a pouco, ele escuta qual era a necessidade de Jesus naquele momento.
se ele escutou, ele estava perto. Porque pensa comigo, 5.000 pessoas. Se aquele garoto estivesse lá no final, não tinha como ele escutar. Porque Jesus perguntou para os que estavam próximos a ele, os discípulos, aqueles que estavam de linha de frente. Por muitas das vezes nós não conseguimos ouvir aquilo que Jesus ele está precisando. Muitas das vezes nós não conseguimos ouvir Jesus porque nós estamos distantes. Por muitas das vezes nós não conseguimos ouvir um direcionamento, nós não conseguimos ouvir aquilo que Jesus ele quer de nós, aquilo que Jesus ele quer para nós, ou que ele tem para nós, porque nós estamos distante dele. E isso é algo que precisa ser construído no nosso dia a dia, queridos. É algo que precisa ser construído no dia após dia. É algo que nós temos trabalhado, que os nossos pastores têm nos ensinado tanto, sabe? Porque a igreja, isso é somente um tempo, um local, uma construção, um edifício. E aqui nós estamos em unidade, nós estamos em comunhão, mas nós precisamos construir o nosso relacionamento de intimidade com o Pai todos os dias. Todos os dias, dia após dia. Só que é algo que para algumas pessoas é extremamente difícil. Extremamente difícil. Mas, querido, tudo é questão de prioridade. Prioridade. Isso eu costumo sempre falar lá nas nossas células, quando a gente está falando acerca de determinado assunto, que, gente, isso é algo que realmente acontece, tá? Isso é algo que realmente acontece. Existem pessoas que se declaram filhos de Deus, que se declaram estar na presença de Deus. E talvez a pessoa, ela acorda, ela levanta, ela se arruma, vai para o seu trabalho, almoça, passa a tarde, à noite, ela se deita. Ela simplesmente não falou com Jesus em nenhum momento do seu dia. Isso é algo que acontece. E por muitas das vezes isso acontece algumas vezes na vida de um cristão. E pela recorrência a qual isso vai acontecendo, isso vai gerando um distanciamento do Pai. Por isso é importante nós estarmos sempre em oração, em vigilância. Queridos, e não é algo que Deus, Ele pede para mim e para você, é algo que você precisa. Não, hoje, essa semana eu não vou trabalhar. Essa semana eu vou dar um atestado médico, vou ficar a semana inteira adorando Jesus. Não é isso que Deus ele quer de nós. Eclesiastes 3 diz que existe um tempo determinado para todas as coisas. E se nós, o Senhor, Ele fala que nós precisamos trazer 10% de tudo aquilo que vem à nossa mão, que é nosso. Se você for parar para pensar, calcula aí 10% de 24 horas. Calculou? Quem é bom de matemática? 2 horas e 40? Ah, bom, bate aí. 2 horas e 40. Irmão, eu não consigo orar 2 horas e 40 não. Eu não consigo orar 5 minutos, irmão. Quando dirá 2 horas e 40. Como diz, quando dirá 2 horas e 40. Mas, queridos, você não consegue orar as 2 horas e 40. Mas é só para deixar claro e esclarecido isso para você. Deus não está preocupado com a quantidade. Deus está preocupado com a intensidade que existe dentro do seu coração. E com o desejo e o ansejo de buscar o Senhor. Mas isso precisa ser constante, dia após dia. Por muitas das vezes, vamos usar aqui um exemplo de um concurso público. Talvez não passa aquele que estuda 20 horas por dia, 10 horas por dia, mas talvez aquele que estuda 2, 3, mas com constância. E assim é a nossa vida espiritual. Precisa ter constância. Essas coisas não podem fazer com que esse afastamento espiritual ele surja na minha e na sua vida. Gente, entenda isso. Quanto mais próximo de Jesus, mais próximo do milagre. Você consegue entender isso?
Quanto mais próximo de Jesus, mais próximo eu estou do milagre. Não quer dizer que se você estiver lá no fundo, você não vai receber milagre. Porque como nós dissemos aqui no início, Ele é um pai bondoso. Mas quanto mais perto de Jesus, mais próximo do milagre. Mas queridos, o que Deus Ele quer trabalhar na minha e na sua vida hoje é o seguinte: mesmo Jesus sabendo que aquela multidão, mesmo Jesus sabendo que naquela multidão existia pessoas que de fato estavam ali pelo que realmente Jesus era, por entenderem que Ele era o Filho de Deus, Jesus também sabia que existia no meio daquela multidão pessoas que estavam ali simplesmente buscando interesses pessoais. Ou por muitas das vezes, Jesus está ali pregando ali, cara. As pessoas disseram que Jesus cura mesmo, sabe? Tá com o joelho doendo? Jesus cura o joelho, tá? Então vamos lá comigo. Não estou fazendo nada, né? Vamos lá então. Jesus sabia que existiam pessoas também dessa forma, no meio daquela multidão. Mas queridos, sabe o que eu quero que você entenda? Aqueles que estavam dispostos, aqueles que sabiam, que reconheciam que Jesus era o Filho de Deus, que estavam dispostos a buscar Jesus pelo que Ele era, e aqueles que estavam ali por interesses pessoais, no final, todos receberam o milagre de Jesus. Sabe por quê? Porque o nosso Jesus é um Pai bondoso. Você precisa entender isso. Mesmo aquelas pessoas tendo um interesse pessoal, muitas daquelas pessoas tendo um egoísmo dentro dos seus corações, gritando e dizendo assim: eu estou aqui atrás de Jesus porque eu sei que Jesus pode fazer algo surreal na minha vida, cara. Não quero saber se Ele é o Filho de Deus, não quero saber se Ele é um profeta, não cabe a mim discutir. Eu não sou teólogo, vou ficar discutindo se Jesus é Filho de Deus, se Jesus é um profeta, se Ele é o Messias. Não, eu estou aqui porque eu sei que Jesus curou fulano de tal, que Jesus libertou fulano. Sabe aquele gadareno lá que ficava lá entre os túmulos, aquele cara que andava rasgando? Louco, Jesus libertou ele. Ah, cara, se Jesus libertou, Jesus vai fazer o que eu preciso na minha vida. Não é diferente, queridos. É atual. É atual. Mas você sabe o que eu quero propor para você? Que você saia dessa casa hoje entendendo. Não busque Jesus. Não busque Jesus por aquilo que Ele tem para te oferecer ou para fazer na sua vida. Mas busque Jesus pelo que Ele é. Quando nós entendemos isso, quando nós estamos em conexão com o Pai, essa palavra conexão é uma palavra usada muito pela nossa pastora, é uma palavra extraordinária. Quando nós estamos em conexão com o Pai, automaticamente nós vivemos o milagre de Deus. Então, quando eu mato os meus interesses pessoais, não, cara, sério, eu vou na igreja hoje, sabe por quê, pastor? Eu estou com o cartão de crédito atrasado. E eu vou lá hoje, eu vou orar e vou falar assim: Senhor, eu preciso que o Senhor me dê um recurso. Mas quando eu estou em conexão com o Pai, aquele milagre que eu preciso, aquela pessoa que precisa ser curada, eu vou receber, porque automaticamente eu estou em conexão com Deus. E quando eu estou em conexão com Deus, eu vivo os céus na minha vida. E vamos rompendo. Aquele rapaz, ele possuía os pães e os peixes. A gente leu isso no texto. Jesus perguntou assim, ele já sabia o que ele ia fazer. Jesus não precisava de pão, de peixe, ele simplesmente podia falar assim: olha, comida existia. Porque quando ele criou, porque ele é o próprio Deus, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. E quando Deus ele cria o mundo, não existia nada, ele criou tudo com as suas próprias palavras. Ele não precisava do recurso. Ele não precisava. Mas é isso que Deus ele faz conosco, querido. Muitas das vezes ele não precisa do recurso. Mas ele pergunta e ele olha para a disposição e para a disponibilidade do meu e do seu coração.
Jesus faz aquela pergunta. Aí pensa comigo, os discípulos falam assim, lasco, Jesus está querendo que a gente alimenta 5.000 pessoas. Aí o discípulo já pensa logo no dinheiro, né? Ele falou assim, Jesus, nem se a gente tivesse 200 denários, a gente conseguia alimentar. Não ia dar para as pessoas pegarem nem um pedaço de pão. E essa quantia, naquele tempo, mais ou menos, aproximadamente 8 meses de trabalho de uma pessoa. Isso aí a gente deixa para o pastor, né? Especialista nessas questões aí. Mais ou menos 8 meses de trabalho. Mas o interessante, o foco não é isso. É que mesmo Jesus sabendo o que ele ia fazer, o que ia acontecer, que as pessoas, né, que elas iam contemplar aquele milagre, ele continua insistindo. O que vocês têm? Uai, Jesus, eu não tenho nada. Ei, Pedrão, você tem alguma coisa? Nada. E aquele rapaz, ele possuía os recursos, os pães e os peixes. Talvez aquele rapaz ele era um pouco mais precavido ou privilegiado em restante da multidão. Ele tinha os 5 pães e os 2 peixes. Você lembra quando a gente tratou sobre egoísmo agora há pouco? Ele simplesmente podia pegar os seus pães, comer os seus pães, comer os seus peixes. Estou com a minha barriga cheia. Olhar para aquelas 5.000 pessoas e falar, negada, eles estão com fome? Eu estou saciado. Comi meus 5 pães e meus 2 peixinhos. Ele poderia ter pensado, pessoal, por que eu vou abrir mão do meu lanche e eu vou ficar com fome? Porque até então ele não entendia o que Jesus ia fazer. Somente Jesus sabia o que ia acontecer. As pessoas pediram. Ele poderia falar assim, não, mas se eu entregar meu lanche aqui, eu vou ficar com fome. O que eles vão fazer com o meu lanche? Eles vão dividir entre eles, eu vou ficar com fome? Não, tá doido? Foi eu que trouxe. O rapaz, ele não sabia o que Jesus ia fazer. Ele não sabia. E ele entregou aquele lanche sem esperar nenhuma recompensa ou retribuição. Ele apenas entregou na mão de Jesus. Sabe o que isso demonstra, queridos? Que aquele rapaz ele tinha um coração generoso. Ele tinha um coração voltado a ajudar as pessoas. E sabe o que é mais interessante? Talvez ele tenha aprendido a ser generoso acompanhando Jesus. Nos outros sermões. Aquele rapaz tinha passado o dia todo vendo Jesus atender a multidão, se doar para aquelas pessoas, realizar muitos pedidos pessoais daquelas pessoas. E ele deve ter sido impactado pelas palavras de Jesus e principalmente por suas atitudes. É o que eu sempre costumo falar com algumas pessoas. Jesus, ele foi um cara que muitas das vezes as pessoas o acompanhavam e o seguiam, não pelas suas palavras, mas pelas suas atitudes e pelo seu comportamento. E uma pessoa que conhece o coração de Deus, uma pessoa que conhece a Jesus, automaticamente se torna uma pessoa generosa. Ele podia, era dele. Não. Meu? Minha comida? Meu lanchinho? Não tem como não. Vou comer daqui a pouco, rapaz. A fome já está meio que apertando aqui. Sabe o que eu quero dizer para você hoje? Uma pessoa generosa. Escute isso. Uma pessoa generosa na mão do nosso Deus se torna instrumento de milagres. Você consegue entender isso? Uma pessoa com o coração generoso na mão do nosso grande Deus se torna um instrumento de milagre.
estava estudando isso. O Espírito Santo começou a falar comigo, eu falei assim, Deus, quantas vezes eu fui egoísta? E por quantas vezes eu deixei de ser instrumento de milagre na vida de alguém? Deus, quantas vezes eu fiquei preocupado com os meus interesses pessoais e deixei de ser um instrumento de milagre na vida de alguém? Queridos, há um tempo atrás a gente passou por em um momento com os líderes dessa igreja, e quem ministrou foi o pastor Frank. Quem conhece ele? Rapaz desse tamanhozinho assim, ó. Falei com o pastor que parece um pendrive de Jesus, né? Ele, é que mesmo. O homem é sinistro, filho. E chegou ali e ele falou uma coisa que vai nos deixar marcado para sempre. Espírito Santo, eu só não quero atrapalhar o que o Senhor está fazendo, o resto. E por quantas vezes nós já atrapalhamos o Espírito Santo naquilo que ele queria fazer? Talvez por interesses pessoais, talvez por egoísmo. Mas sabe o que eu quero deixar fito aqui nessa manhã? Jesus então arrumou o recurso. Ele precisava do recurso? Não. Se a gente for parar para fazer uma analogia, o profeta, quando ele chega até a viúva de Sarepta, ele diz assim, olha, o negócio é o seguinte, você vai ter que fazer para mim aí um pãozinho, né? Um azeite, fica bacana, né? E aquela mulher era o único recurso que ela tinha. Você lembra lá no início quando a gente falou sobre fé e sobre medo? Que por muitas das vezes o medo, ele nos trava, ele nos paralisa, ele não deixa com que a gente avance, com que a gente conquiste, com que a gente caminhe. Aquela mulher se encontrava nessa situação. Mas, olha o medo. Mas se eu fizer para ele, certamente eu não vou ter mais. Eu vou morrer de fome, porque é o que eu tenho. Mas naquele momento ela entendeu que era o próprio Deus que estava ali naquele lugar. Falou assim, olha, só que ela não fez com interesse pessoal. Gente, é isso. Ela não fez, falando assim, olha, eu vou fazer porque esse profeta vai fazer aqui, ó, minha lata de pão encher, eu vou ter muitas... Cara, não. Ela fez com o coração voltado com generosidade. Eu vou fazer porque essa palavra vem do Senhor. Queridos, se o Senhor te der um direcionamento, vai e faz. O resto é com Ele. Nós somos pessoas extremamente ansiosas. Nós, por muitas vezes, recebemos algo da parte de Deus, uma palavra, um direcionamento, nós ficamos preocupados com o que vem depois daquilo. É um passo de cada vez. Se Ele mandou você fazer, simplesmente faça. O resto é com Deus. O resto é com Ele. E aquela mulher experimentou algo poderoso da parte de Deus. Ela experimentou um milagre da parte do Senhor. E Jesus, para abençoar a vida daquela mulher, ele precisava Ele não precisa. Mas ele olha, pergunta, porque ele quer enxergar dentro de nós um coração generoso e pronto para servi-lo. E aquele garoto é achado no meio da multidão. Imagina aí. A Bíblia não fala estatura, não fala idade, não fala nome. Fala que tinha um rapaz, né? Assim, deve parecer com Asaf, né? Cabelos longos, né? Cacheados. Ó, bolsinha. E a mamãe preparou um lanche para ele. E eles encontram aquele rapaz com recurso. Eles encontram um recurso. Queridos, olha o que o Espírito Santo está trazendo nessa manhã. Os discípulos, escuta, pega isso. Os discípulos não tinham recurso, certo? Não tinham. Eles começam a procurar o recurso e acham um recurso com alguém. Muitas das vezes você não tem um recurso, mas Deus
fará você achar um recurso para você fazer com que o milagre aconteça na vida de outra pessoa. Você consegue entender isso? Esse é o nosso Deus. Deus, mas eu não tenho recurso. Você não tem recurso, mas você tem um Deus que é dono de tudo. Levante-se e procure o recurso, porque de você sairá milagres e maravilhas. As pessoas, então, Pedrão acha que tinha a cara do pastor, né? Assim, e aquelas pessoas, naquele momento, imagina aí, pessoal, as pessoas acompanhando Jesus, aquela multidão andando, caminhando. Não tinha carro, hoje a gente tem essa facilidade, essa bênção de Deus nas nossas vidas, né? De ter ali uma locomoção. Quem não tem carro tem um aplicativo. Ah, vou ali nessa, pede um Uber, cara. De onde? A gente tem isso. Cara, andando a pé, atrás de Jesus. Muitas pessoas interessadas em quem Jesus realmente era. Outros interessados em seus interesses pessoais, mas enfim. Jesus achou recurso. Achou recurso. Olha essa parte aqui, cara. Quando o Espírito Santo falou isso comigo, eu falei assim: Jesus, eu preciso ser dessa forma. Jesus, ele achou o recurso. Ele pegou o pão. Olha o que o texto fala: que ele pegou o pão. Ele pegou o pão, deu graça ao Pai. Olha para você ver. A Bíblia não diz que Jesus pegou aquele pão, ele deu graça e ele começou a distribuir. Não, Jesus pegou o pão, deu graça e devolveu para os discípulos. O milagre não aconteceu na mão de Jesus, o milagre aconteceu na mão dos discípulos. Mas como assim? Não foi mérito daqueles discípulos, o milagre veio do próprio Deus, mas Deus usou aqueles discípulos para alimentar a multidão. Você sempre terá algo para alimentar alguém. Querido, sabe qual foi a parte que mais mexeu comigo? Quando eles acham aquele menino, aquele rapaz, ele não tinha nome, a Bíblia diz o nome dele, não tinha nome. Não fala idade, não fala a sua linhagem. Talvez o pastor, o cara é tipo o último grau lá que tem lá e consegue descobrir mais ou menos onde ele vem, mas a Bíblia não diz a linhagem, não diz nome. Deixa eu dizer para você, por muitas das vezes hoje, no mundo que nós vivemos, muitas pessoas dentro da igreja ficam preocupadas talvez com títulos, ficam preocupados talvez em serviço, ficam preocupados talvez em, mas não, queridos, fique preocupado em ter alimento, porque quando você tem alimento, você alimenta alguém, você alimenta a multidão. Não adianta ter título, não adianta ter nome, não adianta ser famoso e não ter nada para dar para ninguém. Aqueles discípulos, Jesus deixou com que o milagre acontecesse na mão deles. Sabe por quê? Porque quem é filho, quem é discípulo do Senhor, assim como eu e você, nós precisamos ser agente de milagres. Nós precisamos ser um canal para que pessoas possam ser extraordinariamente transformadas pelo poder do Espírito Santo e para que as pessoas possam experimentar algo poderoso da parte de Deus. Esse é o nosso Deus. Jesus não está preocupado com a sua condição financeira. Jesus não está preocupado com quantas faculdades você tem. Jesus não está preocupado com isso. Simplesmente Ele quer te alimentar para que você sempre tenha algo, sempre que você tenha alimento, ou seja, o próprio Deus para dar para alguém. Queridos, sabe o que é importante nós sairmos daqui dessa casa? Para a gente encerrar isso.
Sabe o que é interessante, pastor? Que Jesus, ele faz tudo isso. Ele usa o recurso, ele usa os discípulos. As pessoas experimentam o milagre de Deus. As pessoas conseguem ver Jesus operando aquele milagre. Ele não precisava do recurso, não precisava. Ele usa o recurso. Ele é soberano. Ele não precisa de mim, de você, mas ele quer te usar. Você consegue entender isso, queridos? Ele pode transformar a vida de uma pessoa, sem que eu vá, com que eu fale, com que eu faça, porque o convencimento vem pelo Espírito Santo, mas ele prefere usar a minha e a sua vida. Se coloque na brecha, se prontifique. E Jesus, ele faz tudo isso. Sabe o que ele fala? As pessoas, olha o texto, todos comeram e ficaram saciados. Amém? Amém. Mas Jesus falou assim, olha, não pode desperdiçar nada, não pode sobrar, vai lá e ajunte tudo que sobrou e tragam para cá. Aquela multidão estava com fome, saiu da sua casa para seguir Jesus, para servir Jesus, enfim, estavam lá até Jesus. Sempre que nós formos até Jesus, ele terá alimento para nós, para nos saciar. Aquela multidão, ela comeu e ficou saciada. Sempre que nós sairmos das nossas casas, para nós virmos até aqui, o Senhor sempre terá alimento para nós, e nós vamos sair deste lugar saciados pela palavra de Deus. O Senhor sempre trará algo novo, queridos. E se prepare, se prepare. Final de semana que vem você vai sair daqui completamente transformado, curado, liberto. E que o Espírito Santo de Deus possa continuar gerando essa fome e essa busca pela presença de Deus. E lembre-se, sempre que você tiver fome, vá até Jesus, porque Ele sempre terá alimento para saciar sua alma. Amém? Amém, querido? Coloque sobre os seus pés essa manhã. E lembre-se, o Espírito Santo faz o que Ele quer fazer. Ele é o dono de tudo, Ele é o dono do lugar. Você já parou para pensar que você precisa ser? Você precisa ser um agente de milagre na vida de alguém? Você já parou para pensar que você precisa ser como os discípulos? Talvez você não tenha um recurso, mas você vai sair para procurar esse recurso, você vai buscar esse recurso e você vai ser um canal de milagre na vida de alguém, querido. Deus te chamou para isso. Deus te chamou para isso, para ser um canal na vida de alguém, para ser um canal na vida de pessoas. Como ouvirão se não tem quem pregue, se não tem quem fale, se não tem quem proclame? O Senhor quer te usar, queridos, para levar o pão da vida, que é o próprio Deus. Nós vivemos em uma sociedade onde existem pessoas famintas e sedentas pela presença de Deus, pessoas sedentas e famintas pelo Espírito Santo, e você será um canal de milagre, querido. O Senhor te inseriu para você ser um canal de bênção. Essa igreja, a Igreja Batista Central do Veneza, será um canal de bênção nesse bairro. Será um agente de milagre nesse bairro, nesse município. Mas para isso você precisa